Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre modernizar sem mundanizar. Modernizar é tornar-se moderno, acompanhando a evolução e tendências do mundo atual, com mudanças, substituindo sistemas, métodos, equipamentos antigos por outros modernos, modernizando, dando um aspecto novo, uma aparência mais moderna e adaptando aos usos e costumes modernos, vivendo atualizado. Mundanizar é tornar-se mundano, tirando o caráter de santidade e mundanizar-se com o ensino e maneira de ser, procedendo com modo e jeito mundano. Do mesmo modo que os sacrifícios no Antigo Testamento eram preparados e dedicados à adoração ao Deus vivo, assim também no Novo Testamento o servo do Senhor, aquele que é salvo em Cristo Jesus, deve reputar, considerando reputo, muito capaz de dar uma boa reputação ou bom nome, apresentando o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é para que assim experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Aleluia, glória a Deus. Modernizar, adaptando aos usos e costumes modernos. Devemos ser consagrados ao Deus vivo, vivendo com humildade e fidelidade no uso dos dons, vivendo em santidade, procedendo de maneira sincera com a verdade, não vos conformando a este mundo, mas transformado pela renovação da mente de cada um. Portanto, expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Não vos comuniqueis com os que se prostituem. Com isso não me refiro à comunicação em geral com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Não vos comuniqueis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com esse tal nem sequer comais. Pois, que me importa julgar os que estão de fora? Não julgueis vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 13. Ao modernizar, adaptando aos usos e costumes modernos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
O corpo é considerado como instrumento da vontade, o qual é possível a pessoa modernizar sem mundanizar, pois a nós é ordenado que glorifiquemos o Deus vivo no corpo. Portanto, fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Aleluia. O homem é essencialmente um ser espiritual, porém, na qualidade de ser mortal, precisa conter com o corpo mortal que possui, resolvendo se usará para o bem ou para o mal através do livre-arbítrio, o qual deve ser usado para o bem, pois não pode haver qualquer tentativa de dar ao Deus vivo um segundo lugar, porque o Deus vivo é tudo em nossas vidas. Por isso, a nossa dedicação deve ser total para o nosso eterno Deus, que é o Senhor de nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Modernização nas igrejas locais. Os verdadeiros sacrifícios ao Deus vivo devem ser vivo, santo e agradável, porque somente atendendo a essas especificações é que os servos do Deus vivo terão feito tudo quanto lhe é exigido, porque estamos vivificados em Cristo Jesus para fazer a sua vontade. Às vezes precisamos do nosso próximo, mas dependemos unicamente do Deus vivo, porque a nossa dependência está nele. Portanto, confie tão somente no Deus vivo, que vive e reina para sempre em nossas vidas. Aleluia. O culto racional, ou seja, o culto espiritual, é nossa adoração apropriada, a qual se caracteriza pela infusão de qualidades divinas inspirada pelo Espírito Santo. O culto nas igrejas locais, em todos os países na face da terra, não pode ser mundanizado, nem tampouco pode ser um culto mecânico e simbólico, com idolatria ao homem e ademais outras coisas deste mundo. O culto ao Deus vivo deve ser espiritual, adorando ao Senhor nosso Deus em espírito e em verdade. Aleluia. O ser humano pode ser moderno sem mundanizar, porque o homem é um ser espiritual que pode ser ajustado pelo Espírito Santo. Basta tão somente dar lugar para o Espírito Santo operar em sua vida. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, conforme está escrito na palavra de Deus, em Tito capítulo 3, versículo 5. Jesus veio a este mundo para juízo, trazendo luz e salvação para os que aceitam a Ele e sua palavra, mas trevas e condenação para aqueles cujo coração se mantém rebelde e duro, os quais, apesar de todas as evidências, preferem as trevas, porque suas obras são más.
nessa ação separatória que naturalmente atinge tanto os cegos espiritualmente, como aqueles que é conferido a luz celeste. Portanto, Jesus veio a este mundo a fim de estabelecer essas distinções necessárias, a fim de confirmar ambos os tipos de pessoas nos caminhos escolhidos por elas mesmas. Caminhos de treva espiritual, que termina com a perda da vida eterna, e caminho de luz espiritual, que termina com a salvação da vida eterna em Cristo Jesus. Jesus veio a este mundo para a luz, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos, conforme está escrito na palavra de Deus em João, capítulo 9, versículo 39. As igrejas locais na face da terra têm se modernizadas, mas estão mundanizadas, com usos e costumes mundanos. Portanto, é necessário que esteja cingidos os lombos de vosso entendimento, sendo sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis a concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Aleluia, glória a Deus. Modernizar sim, mundanizar não. Modernizar sim, mundanizar não, pois não podemos conformar este mundo segundo o padrão do reino do mundo, em que uma coisa toma a forma de outra, adotando a moda externa e fugídia deste mundo, que não dura muito, mas sendo uma pessoa transformada em vossa própria natureza, segundo os moldes da natureza moral e metafísica de Cristo, o qual permite que os salvos em Cristo Jesus escapem da modelagem segundo a este mundo. Como filhos obedientes, não vos conformeis a concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância no reino do mundo. Modernizar jamais irá interferir no processo de santificação de nossas vidas. Portanto, vamos modernizar para melhor servir a igreja do Senhor aqui na face da terra, sem mundanizar, exterminando as inclinações carnais, a prostituição, impureza, paixão, vil concupiscência e avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também, conforme está escrito na palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 13. Aleluia. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora ou ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, conforme está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Aleluia. Nenhuma modernização que surge e irá surgir no crescimento da tecnologia com inovação na mídia através da internet ou qualquer outro meio de comunicação, e na moda, que é uma maneira ou costume mais predominante em um determinado grupo por um determinado período de tempo, designada para uma forma de se vestir que é comum para muitos ou apreciada para muitas pessoas como tendência de consumo da atualidade. Jamais irão tirar a verdade da igreja conquistada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não ameis a este mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Deus vivo permanece para sempre, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Aleluia, glória a Deus. Para viver o cristianismo pleno, nós precisamos modernizar sem mundanizar, rompendo com as coisas mundanas, mudando a mente, porque quando o homem se arrepende, ele é liberado do domínio do pecado, pois nasceu de novo, passando a ter uma nova concepção de vida e seu significado. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus em João, capítulo 3, versículo 3. Na santificação, o homem não somente se vai despindo do poder do pecado, mas também vai adquirindo as virtudes espirituais positivas do Deus vivo. O novo homem, ao invés de ser dominado pela mente carnal, ele vai caminhando pelo novo caminho, compartilhando da mente de Cristo, sendo renovado pelo Espírito Santo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura, e não pode entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Enquanto ele por ninguém é discernido, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Devemos
amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, alma, entendimento e força. Nossa mente deve ser renovada e nossas emoções purificadas. Nossa consciência deve ser sempre limpa. A nossa vontade deve estar submissa à vontade do Deus vivo. A fraqueza de algumas pessoas ao modernizar pode custar a ruína delas, porque estão se mundanizando e não modernizando com uma mente sadia. Como está a sua mente? A sua mente está voltada para as coisas carnais ou para as coisas espirituais? Que o Deus vivo possa lhe ajudar na caminhada da fé, andando com a mente limpa, vivendo com a atuação do Espírito Santo, para que você seja uma pessoa vencedora em Cristo Jesus todos os dias de sua vida. Receba a sua bênção e a sua vitória da parte do Deus vivo, que você e sua família possa viver nos dias atuais e modernos sem mundanizar. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.